Crianças, a atividade de hoje vai tratar sobre poemas, o visual dos poemas e das letras cursivas. E vai começar com um tipo de poema chamado poema visual. Eu queria, antes de iniciar falando sobre o poema visual, eu queria lembrar com vocês o tipo de poema que nós estamos acostumados a fazer atividade. Essa atividade aqui é uma atividade que a gente fez no início do ano e a gente trabalhou com esse poeminha, A Bruxa Castanha, que é um poema do Antônio Mota. Olha só, lembra que eu falei para vocês? Olha a estrutura de poema que a gente tá, de poesiazinha que a gente tá acostumado a trabalhar. Tem o título, né? Os versos do poema, que é cada linha do poema é um verso. E tem os grupos de versos que estão separados aqui, que nós chamamos de estrofe. Então, a gente tem um primeiro grupo, que é a primeira estrofe, a segunda estrofe, a terceira estrofe, 4 estrofes. Então, esse poema, ele está dividido em 16 versos, aqui tem 16 linhas esse poema, e tem 4 estrofes, né? Isso aqui é o tipo de poema que nós estamos acostumados. E aqui tem as rimas. Lembra que a gente falou sobre as rimas? Estranha tá rimando com castanha, chocolate com disparate, e aí vai ter mais rimas aqui nas outras estrofes. Só que hoje a gente vai trabalhar com um tipo de poema chamado poema visual, que é um poema totalmente diferente. Ele não tem verso, ele não tem estrofe, ele não tem rima, mas olha bem, ele tem a questão visual, que é a estética desse poema, que ela é toda organizada pelo autor para dar sentido a esse poema. Olha o que diz aqui: gol de letra, do Léo Cunha. Então, ele deu o nome desse poeminha de Gol de Letra, e quem fez esse poema foi o Léo Cunha, ele que criou esse poema. Olha que interessante. Ele coloca aqui, né, um quadro todo pintado aqui de verde, em tons de verde, né, listras, verde mais escuro, verde mais claro, que vai fazer a gente lembrar de quê? De um campo de futebol. Com a letra G da palavra gol, ele deita essa letra e fica parecendo o quê? Uma trave. Olha que interessante. Ele faz lembrar uma trave. Com o O da palavrinha gol, ele faz a bola. E com o L da palavrinha gol, ele faz a chuteira, a perna, né, aqui do jogador. Então, é como se a letra L chutasse a letra O para dentro da trave que está sendo formada pela letrinha G. Então, ele brinca. Esse poema visual, ele faz o quê? Ele vai brincar com as letras, com as palavras, para formar algum tipo de imagem. Nesse caso aqui, formou uma imagem que simula uma partida de futebol, onde quem está jogando e sendo os instrumentos são as próprias letras da palavrinha gol. Por isso que o nome é Gol de Letra, porque são as letras que estão fazendo a ação do gol. Olha só, eu também anexei aqui um arquivo que fala um pouquinho mais sobre os poemas visuais. Olha só, aqui ele dá o conceito. O que é um poema visual? É um tipo de poesia cujas palavras elas se organizam dentro do formato de alguma imagem. Então, as palavras, as letras, elas vão formar alguma imagem. Em outras palavras, uma figura se forma no papel a partir do uso dos signos, quer dizer, das letras, né, dos símbolos. Olha que interessante essa imagem aqui, ó. Eu tenho o que seria um fio de uma tomada, de um carregador, de alguma coisa assim, né? Ó, tem aqui o plugzinho da tomada e é como se fosse mesmo um carregador. E olha o que diz aqui, ó. Conecte-se
quem leva energia para o seu dia a dia. Ou seja, tá dizendo para a gente se conectar com as pessoas que nos fazem bem, que nos trazem boas energias. Então, esse poeminha visual aqui, ele lembra muito uma tomada. E as letras, as palavrinhas estão organizadas para formar um fio da tomada. Olha só que interessante. Tem esse aqui também, ó. Olha só. Esse aqui, ele tá formando um peixinho. Olha que legal. E aí, ele vai começar aqui, ó. Rei mora no trono. Peixe mora no mar. Eu moro nesse mundo para poder te amar. Olha que legal. Começa a fazer a rima, faz toda a rima, mas ele é organizado de forma que a gente monta aí um peixinho. Olha que interessante. Então, tem várias opções. Existem poemas que formam bicicleta. Se vocês pesquisarem lá na internet, vocês vão ver mais exemplos de poema visual. Então, só para lembrar, o que é um poema visual? São poemas em que as palavras, né, e as letras são organizadas de forma a formar alguma figura. Como a gente viu lá no Gol de Letra, né? Aqui eu tenho uma tomada, aqui eu tenho um peixinho, eu poderia formar uma bicicleta e várias outras formas a partir de um poeminha. E olha só, a gente falou sobre o poema visual que tá aqui nessa parte, né? E aí, vindo aqui para a página 76, a gente tem aqui falando um pouco sobre os tipos de letra. Nós sabemos que nós temos 4 tipos de letra, né? A letra maiúscula de imprensa, a letra minúscula de imprensa, a letra minúscula cursiva e a maiúscula cursiva, que aqui não tem, mas ela seria, né, igual letra G maiúscula, letra G minúscula, seria basicamente isso daqui. Aí vai falar aqui também, pra gente, vai mostrar que a letra de imprensa, elas são escritas separadas, elas não são coladas umas nas outras. Igual se eu for escrever gol, eu vou usar a letra G, letra O, letra L, mas eu não coloco, eu posso fazer aqui, já tá bem separado, mas aqui eu poderia fazer mais juntinho a letra, porém, ela não é escrita coladinho. Já na letra cursiva, eu faço G minúsculo, o O minúsculo, o L minúsculo para fazer a palavra gol. Aqui elas aparecem separadas, mas se eu for escrever essa palavra, eu vou ter que escrever assim, o G, o O e o L, um coladinho no outro. Por isso que muitas pessoas usam o nome letra de mãozinha dada, chamam a letra cursiva de mãozinha dada, porque é como se as letras realmente estivessem de mão dada. Qualquer palavra que eu for escrever, né, eu vou fazer uma coladinha na outra, tá? Escrevi aqui a palavra fala e a letra cursiva, ela tem todo um traçado, assim como o poeminha visual, a letra cursiva também, ela tem todo um estilo, né? A grafia das letras são bem definidas e devem ser bem definidas, porque senão a gente não vai compreender o que está sendo escrito. Tem que ser tudo muito bem traçadinho. É tanto que aqui, ó, vai trazer a palavrinha bola para vocês passarem por cima do pontilhado aí para ter uma noção, ó, de como que é esse traçado dessa letra e como ele tem que ser muito bem feito para que você fique com uma letra bonita, uma letra legível, para que todo mundo compreenda, tá? Depois, vocês vão vir aqui na página 77 e na página 78, vocês têm 2 tarefas aí. A primeira página é um poema que vai apresentar palavrinhas que tem C e palavrinhas que tem o Q com U, porque o som do C acompanhado de A, O
e U. E o som do Q, U, ele é bem parecido. Na verdade, é o mesmo som, né? E aí, vai trazer pra gente isso. E aí, aqui vem as atividades depois do poema para vocês poderem resolver, certo? Bom trabalho aí para vocês.